importa que sejamos salvos. A palavra de Deus em Atos 4:12. Hoje nós vamos ler o último capítulo da Bíblia e também do Apocalipse, que é o último livro da Sagrada Escritura. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesse ano de 2018, como fazemos todos os anos, e vamos fazer todos os anos até Jesus voltar. Ouviu, amados? Glória a Deus. Quem já tiver enjoado de Apocalipse, vai para o inferno, porque só quem ama Apocalipse vai para o céu. A palavra de Deus nos deixa cada vez mais extasiados, cada vez que a ouvimos, cada vez que meditamos, cada vez que nos alimentamos dessa palavra que é perfeita e é o nosso alimento espiritual. Então, nesse ano de 2018, encerramos hoje, em nome do Senhor Jesus e pela graça do Senhor, as nossas meditações nesse último livro da Bíblia, o Apocalipse. Aleluia. Esses dias morreu Billy Graham. Uma das frases famosas do Billy Graham foi essa: eu sou muito feliz porque eu gosto muito de ler o último capítulo do Apocalipse. Porque nesse capítulo Jesus promete 3 vezes: venho sem demora. Então, a promessa final é o título principal desse capítulo. Diga, a promessa final. E o subtítulo, a própria promessa, que Jesus disse, repita, venho sem demora. Vamos ler então, Apocalipse capítulo 22, último capítulo, não só desse livro, mas de toda a Sagrada Escritura. Depois desse capítulo, Deus se calou. Deus não revela mais nada para ninguém. Tudo que Ele tinha para revelar, Ele já revelou. Ele é tão fiel a tudo que Ele revelou, que mesmo dentro do que Ele já revelou, Ele inspirou a palavra que, se alguém acrescentar mais alguma coisa, seja anátema, seja maldito. Deus é tão fiel à sua palavra que nem Ele acrescenta nada. Depois do amém, depois da última palavra que lemos aqui em Apocalipse, a revelação de Deus está temporariamente concluída aqui na terra. O que Deus tinha para revelar na terra para os homens já foi revelado e está tudo aqui de Gênesis a Apocalipse. E o que Deus revelou é suficiente para a nossa salvação. É suficiente para irmos para o céu. Não vai quem não observar essa palavra. Aleluia? Bem claro? Então vamos ler esse último capítulo da palavra de Deus, Apocalipse 22, todos juntos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite,
nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver como Jesus, 3 vezes neste capítulo, promete que vem sem demora, também no nosso último slide, né? Nesse último slide aqui, esse aqui é o último slide do Apocalipse. Nós tivemos aqui no Apocalipse esse ano 123 slides. Viu? 123 slides do Apocalipse. Se alguém porventura
desejar ter esses slides, é só trazer um pendrive que eu gravo para você aqui. Amém? 123 slides do Apocalipse, desde o primeiro capítulo até esse 22º capítulo. Muito bem, eu gostaria de começar aqui com uma coisa interessante, antes de vermos ali o slide, deixa ele ali já, enquanto alguns estão copiando, os versículos 18 e 19, versículos 18 e 19, onde Jesus diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Será que vocês conseguem repetir os 2 versículos? Vamos ver? Eu peguei esses 2 versículos aqui, a priori, porque quando fala assim, este livro, eu, Jesus, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, quando fala aqui a palavra livro, nós não podemos apenas restringir esta expressão ao Apocalipse, a este último livro das Sagradas Escrituras. Por que razão? A inspiração das Escrituras Sagradas, inspiração registrada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, onde diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. A inspiração da Escritura, ela tem vários elementos. Um desses elementos se chama harmonia. A harmonia das Escrituras. A harmonia das Escrituras, ela contém alguns elementos também importantes acerca do nosso entendimento das Escrituras Sagradas, de toda a Palavra de Deus. Um desses elementos é que, dentro da harmonia das Escrituras, os 66 livros da Bíblia se fundiram em um único livro, tornando a Bíblia Sagrada um único livro. Mesmo que a gente saiba que cada um desses livros foi escrito por homens diferentes, em épocas diferentes, mas todos esses homens receberam a mesma inspiração, a mesma obra do Espírito Santo na vida deles, e através desses homens, Deus estava escrevendo um livro que se chama então toda a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Entenderam isso? É por isso que nenhum livro da Bíblia pode ser tomado separadamente dos outros, entendido separadamente dos outros, ou interpretado separadamente dos outros. Cada livro
é interpretado junto com todos os outros. Por isso que a regra básica de interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Para entendermos qualquer livro da Bíblia, ou qualquer carta do Novo Testamento, nós recorremos aos outros 65 livros da Bíblia. Sempre vai acontecer que 65 livros da Bíblia estarão nos ajudando a entender um livro da Bíblia. Cada vez que lemos um livro da Bíblia, que estudamos, que meditamos em um livro da Bíblia, os outros 65 livros estão nos ajudando a interpretar este livro, a entender este livro. Isso se chama a harmonia das Escrituras, a inspiração. É como se fosse assim, se nós estivéssemos escrevendo um livro muito grande com uma caneta. Acabou a tinta, você pega outra caneta, não é isso? Você pega outra caneta, mas você está continuando escrevendo o mesmo livro. A primeira caneta foi Moisés. A tinta durou bastante tempo, ele escreveu 5 livros. A tinta acabou, Moisés morreu, veio Josué. E assim foi, a tinta foi acabando e Deus só vai substituindo a caneta. Até que chegou no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. E João foi a última canetinha que durou bastante para escrever o Apocalipse. Acabou. Deus usou várias canetas para escrever um único livro. Todas essas canetas passaram, a tinta acabou, mas o que foi escrito está registrado aqui para nós como palavra de Deus. Por causa, então, da harmonia das Escrituras, quando Jesus diz aqui, no versículo 18, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, ele não está mais falando apenas deste último livro, mas está falando desse livro todo, de toda a Sagrada Escritura, porque toda a Bíblia tem um único autor, verdadeiro e original, Deus. Amém? Então ele diz: todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, quer dizer, de toda a Sagrada Escritura, eu testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Só os flagelos do Apocalipse já seria bom. Mas são os flagelos de todos os livros que foram escritos aqui, desde Gênesis até Apocalipse. A Igreja Católica Romana está debaixo desta palavra de Jesus, porque ela acrescentou no que eles chamaram aí de o Concílio de Trento, acrescentaram 7 livros no Antigo Testamento. E ainda acrescentaram mais 2 capítulos no livro de Daniel, e acrescentaram mais de 30 versículos no capítulo 3 de Daniel. Todos esses acréscimos que a Igreja Católica fez, coloca a Igreja Católica debaixo desta maldição aqui, pronunciada por Cristo Jesus, determinada, impetrada por Cristo Jesus. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Nada pode ser acrescentado aos 66 livros da Escritura Sagrada, porque eles são o único livro
que Deus escreveu, para que nós sejamos, por essas palavras escritas neste livro, santificados e salvos. E da mesma forma, se alguém, o 19 disse isso, se alguém tirar, subtrair qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Resumindo, Deus tirará deles a salvação. Eles vão para a condenação. Em ambos os casos, é condenação. Acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa. É condenação. A salvação está na totalidade da palavra de Deus, e por isso está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não de partes da palavra, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se alguém acrescentar aqui alguma palavra, essa palavra já não procede da boca de Deus. E se alguém tirar alguma coisa, está tirando algo que procedeu da boca de Deus. E não pode ser retirado. Jesus coloca essa palavra aqui, nos últimos aqui, tá? Nos últimos versículos de todo este livro chamado a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Não acrescente nada e não subtraia nada. Medite em tudo, leia tudo, se alimente de tudo, pratique tudo, viva tudo, porque a palavra de Deus é Jesus. É Jesus o Verbo de Deus. Aleluia. Deus é o autor das Escrituras. Por isso a Escritura começa lá no Gênesis, abrindo um parênteses, e termina aqui em Apocalipse 22, fechando um parênteses, e nessa abertura do parênteses, desse parênteses, e no fechamento desse parênteses, nós vemos aqui Deus na sua unidade essencial, um só Deus, e Deus na sua trindade pessoal, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No início da Bíblia, a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Geralmente o Pai é chamado de Deus. O versículo 2 diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. E o versículo 3 já diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra que sai da boca de Deus é Jesus, o Filho de Deus, pelo qual Deus criou e sustenta o universo. Então Deus, na sua unidade essencial divina e na sua trindade pessoal, está lá, começando a revelação das Escrituras em Gênesis, nos primeiros versículos. E quando chegamos aqui então no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, Deus está sendo manifestado aqui no primeiro versículo. No primeiro versículo: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Repitam. O rio da água da vida é o Espírito Santo.
O trono de Deus, Deus aqui é o Pai. E do Cordeiro, o Cordeiro aqui é Jesus, o Filho. Portanto, a palavra de Deus está confirmada como palavra de Deus. E é assim que nós a devemos receber, como palavra de Deus, do princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Uma vez o apóstolo Paulo, ele fez um elogio de ações de graças à igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses, para quem ele escreveu duas cartas. E na primeira carta, abra aí na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Versículo 13 é um grande versículo, bem grandinho esse versículo aí, bem graúdo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, onde Paulo disse assim, ó: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Repitam. Aleluia. Que maravilha. Quem foi pregar lá em Tessalônica foi o apóstolo Paulo. Ele pregou lá na sua segunda viagem missionária, quando ele foi com Silas, que também significa Silvano. Ele foi com Silas, ele foi com Timóteo, ele foi com o casal Priscila e Áquila. O doutor Lucas também estava com ele. E quando Paulo pregou ali para eles a palavra de Deus, Paulo percebeu que eles não receberam a palavra de Deus com aquela ideia assim que Satanás coloca muita gente recebendo quando a gente está pregando. Ah, isso é coisa do pastor, o pastor que está pregando isso daí, é a palavra dele. Essa é a palavra dele aí. Eu quero ver o que outros pastores falam também, porque isso aqui é a palavra desse pastor aí. Os Tessalonicenses não agiram assim. Eles receberam a palavra que ouviram do apóstolo Paulo, não como palavra do apóstolo Paulo, mas como palavra de Deus, que então está produzindo fruto eficaz na vida deles. E quando Paulo saiu de Tessalônica, a chegada de Paulo em Tessalônica está em Atos 17. Quando Paulo saiu de Tessalônica, ele foi para outra cidade chamada Bereia. E eles também ouviram o apóstolo Paulo pregar. E chamaram o apóstolo Paulo e falaram para ele assim: Paulo, nós queremos sentar com você aí todos os dias, tá? Faz um seminário para nós aqui. Eles pediram um seminário. Faz um seminário para nós aqui, explica para nós todos os dias, dentro da Escritura, isso tudo que você pregou para nós. Para que nós saibamos que realmente tudo isso é palavra de Deus. Paulo não escreveu nenhuma carta aos de Bereia, mas em Atos 17 está escrito que
estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Se os de Tessalônica, que Paulo escreveu 2 cartas, e nessa primeira carta ele disse: olha, eu dou graças a Deus incessantemente por vós, porque vocês receberam a palavra de Deus que de nós ouvistes, não como palavra de homens, mas como em verdade como palavra de Deus. Por isso ela está produzindo fruto na vida de vocês. Mas os de Bereia eram então ainda mais nobres do que os de Tessalônica, e diz lá em Atos 17 que eles receberam a palavra de Deus com toda avidez. Eles estavam ávidos, famintos, sedentos pela palavra de Deus. Não era aqueles crentinhos de mau gosto, já tem que ir de novo para a igreja, para ouvir de novo a palavra. Estou cansado. Sabe por que esses crentes são assim? Porque eles são chamados, eles não são eleitos. Eles não serão salvos. Eles são só religiosos. Eles se cansam da palavra. Os eleitos não se cansam da palavra. Os eleitos descansam na palavra. Os chamados se cansam da palavra. Eles querem achar descanso deles no mundo. Ah, palavra demais, não, tem que ir um pouco no mundo, tem que ir um pouco para o shopping, tem que ir um pouco para o cinema, tem que ir um pouco, só igreja, e palavra, que chatice. Que chato, né, irmãos? É ou não é? Fala aí. Chato, né, irmãos? Os chamados acham chato, porque não são de Deus. Os eleitos acham a glória, porque são de Deus. Eles recebem a palavra de Deus como ela em verdade como palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que eu não faço reunião aqui todos os dias? Eu queria fazer todos os dias. Eu largava um outro seminário e reunia aqui todos os dias. Eu não faço isso por causa dos chamados que tem aqui. Que eles não vêm. Eu sei que os eleitos viriam, mas os chamados não vêm, não. Os chamados estão indo para o inferno, eles não estão indo para o céu. Para o céu só vai os eleitos. E uma das características fortíssimas dos eleitos de Deus é que eles têm o seu prazer. Eles têm o seu prazer. Eles têm todo o seu prazer na palavra de Deus. E nela meditam de dia e de noite. E dos chamados eles escutam só as calúnias. Você está ficando doido? Para de ler a Bíblia demais. Ler a Bíblia deixa doido. Você está ficando fanático. Gente hipócrita, satânica, diabólica. Eles ouvem o diabo. Eles não ouvem a voz do Senhor, porque só as verdadeiras ovelhas ouvem a voz do Senhor. Como Jesus disse em João 10, um capítulo que nós demoramos bastante o ano passado para lembrar de João 10, onde Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem, eu as conheço. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém jamais as roubará da minha mão. Elas ouvem a minha voz e elas não ouvem a voz dos estranhos, antes fogem deles, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os eleitos são ovelhas. Tudo que eles querem no mundo é ouvir a voz do seu pastor, é ouvir a voz de Jesus, é ouvir a palavra de Deus. É por isso que quando a igreja começou lá em Atos dos Apóstolos,
Eles não se reuniam 2, 3, 4 vezes na semana, eles se reuniam todos os dias. Fanáticos, né, gente? Hein, irmãos? Fanáticos, né? Cambada de louco, né, não, gente? Cambada de doido, né, não, gente? Tanta coisa no mundo, o que ficar todo dia na palavra? Que coisa é essa? São doidos, não são, irmãos? As igrejas mundanas, elas estão cada vez mais diminuindo reuniões hoje em dia. Viu? Já tem igreja por aí que só faz reunião domingo. E é um cultinho de 1 hora de duração, não é 2 não, nem 1h30, 1 hora de duração. Que maravilha que deve estar a vida espiritual desse povo, hein? Que maravilha que deve estar a vida espiritual desse povo. Porque a palavra de Deus diz para nós nos reunirmos todos os dias. Tá? Todos os dias. Só 2 textos. Todos os 2 na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 3, está o primeiro. Abra aí. Abra a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Podem repetir os 2 versículos bem forte? O versículo 13 está escrito assim, ó: exortai-vos mutuamente aí, pelo menos em umas 4 vezes por semana. Ele diz para fazer isso quando? Cada dia. Durante esse tempo que se chama hoje. Está com letra maiúscula esse hoje? Por que ele está com letra maiúscula? Porque esse hoje representa todo esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, o tempo que nós estamos, o tempo da igreja. E note que esses 2 versículos, eles começam com a expressão assim, ó, repita aí, ó, tende cuidado. O que é isso? Muito bem, é um alerta. É um alerta. Deus está nos alertando na palavra que quem fica fora da congregação, que quem fica fora do lugar aonde vem receber, tá, admoestação, exortação da palavra, o coração dele se endurece, porque tudo que existe no mundo é instrumento do diabo para endurecer o seu coração. O outro texto é Hebreus 10, 25, do capítulo 3, vai para o capítulo 10, 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Repitam.
eu já expliquei algumas vezes e sempre vou explicar que esse texto traduzido para o português tem um problema de tradução. Em grego, o pronome indefinido, que foi traduzido aqui por alguns, ele é mal traduzido na língua portuguesa. Porque na língua portuguesa, a palavra alguns significa poucos. Traz a ideia de poucos, não traz? Mas este pronome na língua grega, na língua que foi escrita, é a palavra de Deus, aqui no Novo Testamento, esse pronome significa muitos. Alguns não significa poucos. Alguns aqui significa muitos. É muita gente que está deixando de congregar. Muita gente que está deixando de congregar. Muita gente pensando assim, vou ficar na minha casa mesmo, vou para a igreja nada, vou ficar em casa mesmo eu oro, em casa mesmo eu leio a Bíblia, vou ficar em casa mesmo. Não, senhor, errado. Congregar é ordem de Deus, e desobedecê-lo é pecado, e o salário do pecado é a morte. Por isso, nós podemos corrigir esse texto aqui, e no lugar de alguns, pode dizer que muitos, pode colocar aí muitos, porque é isso que a Escritura disse no texto original. Então vamos ler agora colocando muitos aí, todos juntos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de muitos. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Dia está com letra maiúscula, igual no outro texto hoje estava com letra maiúscula. Aqui dia está com letra maiúscula. O dia do Senhor voltar está se aproximando. O dia do Senhor voltar está se aproximando. Nós estamos vendo pelos fatos. Nós estamos vendo pelas coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor. Nós estamos vendo que o dia do Senhor está se aproximando. Cada dia que passa, estamos mais próximos do dia do Senhor. E a Escritura está dizendo para nós que quanto mais o dia se aproxima, mais urgente, mais importante é a gente congregar, é a gente se reunir, é a gente se reunir para meditarmos juntos nessa palavra de Deus, porque é ela que nos santifica e nos prepara para ver o Senhor. O dia do Senhor se aproxima. Por isso Jesus disse que vem sem demora. Enquanto isso, os eleitos devem fazer o quê? Primeiro, diga, guardar a sua palavra. Agora vai lá para o Apocalipse 22 e lá vamos repetir o versículo 7. Jesus diz assim no versículo 7: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vocês. Que livro? Toda a Escritura. Bem-aventurado é bendito, abençoado, aquele que guarda toda a palavra de Deus, como o próprio Jesus disse em João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Guardar a palavra é obedecê-la. Guardar a palavra é meditar nela de dia e de noite, com o propósito de obedecê-la, de praticá-la em tudo quanto fazemos
ou vivemos. Aleluia? Então, enquanto Jesus não chega o dia dele vir, esse dia está próximo, os eleitos devem, segundo, diga, viver a sua palavra. Versículo 12, Jesus diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Repita. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. As obras aqui representam o que fazemos no dia a dia praticando a palavra de Deus. Nós já vimos isso lá em Apocalipse 19. As obras de justiça dos santos, que no céu serão representadas pelas vestes de linho finíssimo e branco, alvo mais que a neve, como cantamos hoje. Então, esses atos de justiça dos santos são as boas obras, escritas também por Paulo em Efésios 2:10, as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras que Tiago diz, sem elas a fé é morta. Essas boas obras, mas quando a Bíblia fala de obras, deixa o Espírito Santo quebrar na cabeça de vocês esse conceito religioso, hipócrita de boas obras que é querer ajudar o pobre, fazer isso, aqui, levar alguma coisa naquela favela ou ali, e com isso achar que está fazendo boas obras, e por isso no seu dia a dia não faz isso. As pessoas fazem isso no seu dia a dia? As pessoas fazem isso no seu dia a dia? No seu dia a dia? E elas pensam que fazendo isso de vez em quando, estão sendo justificadas, porque estão fazendo boas obras. É mentira. É mentira. Tá? As suas obras, as obras que Deus está vendo na sua vida, é aquilo que você faz no seu dia a dia. Aleluia? No seu dia a dia. Dentro da sua casa ou fora da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, até mesmo quando você está em alguma espécie de lazer, de viagem, o que você faz nesses lugares onde vai? Como você está vivendo, essas são as suas obras. Deus está vendo como você vive, e não aquelas coisinhas que você quer fazer de vez em quando. O que não está impedido de fazê-las de vez em quando. No entanto, não é isso que justifica boas obras. O que justifica boas obras é o seu viver diário. Como você vive diariamente a palavra de Deus. Porque Deus sonda os corações. Aleluia. Porque Deus sonda os corações. Aleluia. Muito bem, então eu trago comigo o galardão para retribuir aí quem praticou as obras recomendadas na minha palavra. E terceiro, os eleitos devem então crer na sua promessa. Diga, crer na sua promessa. Crer na sua promessa. O versículo 20, Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Vocês. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Certamente venho sem demora. É Jesus mesmo quem dá testemunho dessas coisas e diz isso. Portanto, nós cremos nele. Cremos que Ele vem sem demora. Cremos que Ele vem sem demora.
A expressão sem demora, ou em breve, ela significa o cumprimento exato do tempo já estabelecido por Deus. Em Mateus 24, tem uma frase que Jesus diz lá num versículo, vocês vão se lembrar. Se aqueles dias não fossem abreviados, penso que talvez nem os eleitos escapariam. Se lembra dessa palavra? Em Mateus 24? Mateus 24. Esses dias já foram abreviados, por isso que significa sem demora. Esses dias já foram abreviados. Esse tempo já foi calculado por Deus antes dele começar a acontecer. Antes de Gênesis 1:1, antes do primeiro dia, antes do princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade calcularam o tempo que a história da humanidade ia acontecer. E eles viram que era muito tempo, e eles já abreviaram esse tempo, e o tempo já começou numa contagem abreviada. E é por causa dessa abreviação que Jesus diz: eis que venho sem demora. Ou seja, eu venho em tempo hábil. Eu venho em tempo em que os meus eleitos não vão desviar, não vão perder a fé, não vão perder o espírito, vão conseguir perseverar até o fim. E aí então Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, porque esse fim não está além do nosso alcance, não está além das forças que temos, que Deus nos dá para conseguirmos durante todo esse tempo perseverar. É isso que significa Jesus dizer: eis que venho sem demora. E pela palavra nós somos ensinados. Os crentes de todas as épocas são ensinados a viver na expectativa de que Jesus venha em seus dias. O apóstolo Paulo viveu no primeiro século, e ele tinha a expectativa de que Jesus vinha viver em seus dias. Quando ele falou do arrebatamento e da ressurreição, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele disse que primeiros que morreram em Cristo vão ressuscitar. E aí Paulo fala assim: depois nós, os que estivermos ainda vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Se ainda no primeiro século, os crentes eram incentivados a viver como se Jesus fosse voltar no seu tempo, porque isso deve ser uma realidade para todos os tempos da igreja de Cristo Jesus, inclusive para nós. Nós temos que viver agora, tá, como se Jesus fosse voltar ainda no nosso tempo. Teve um cantor antigo aí, das antigas, chamado Luiz de Carvalho, que ele escrevia nos seus LPs uma frase. Ele gostava daquela frase, ele escrevia nos seus LPs ali, aquela frase assim: viva o dia de hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. É assim que nós temos que viver mesmo, tá? Viver o dia de hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Se Jesus for voltar amanhã, nós já estamos bem preparados hoje aqui nessa reunião que estamos fazendo na sua palavra. É assim que nós vivemos, amados, cada dia, porque o que há nesse mundo aí, não há nada que nos interesse, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Então, que nós possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. A última coisa que eu quero falar para vocês aqui, em Apocalipse 22, vocês viram no primeiro versículo a presença do Espírito Santo como rio de água da vida. E vemos de novo aqui no versículo 17,
escrito que o Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E termina o versículo 17 dizendo: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Jesus escolheu essa expressão acerca do Espírito Santo para encerrar a palavra de Deus, uma expressão que ele usou 2 vezes no Evangelho segundo João, no capítulo 4 com a mulher samaritana, quando ele disse para a mulher samaritana: todo aquele que beber dessa água H2O, essa água tirada do poço, voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. E quando Jesus foi na festa dos tabernáculos, João capítulo 7, está escrito no versículo 37 que no último dia da festa, ele se colocou de pé e clamava: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. E eu gosto do que Paulo escreveu em Efésios 5, 18 e seguintes, dizendo como isso se aplica a cada um de nós. Quando ele fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando de todo o coração louvores ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando por tudo graças a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os eleitos procuram todos os dias encher-se do Espírito Santo de Deus, até que Jesus venha, ou até que nos leve, uma das 2 datas, a que vier primeiro. Mas é assim que vivemos, em estado de vigília, em constante, em estado de culto constante, em estado de meditação na palavra de Deus constante. O que é chato para os chamados, porque vão para o inferno, mas que é prazer para os eleitos, porque eles vão para o céu, porque Jesus declarou que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aleluia, amados. Numa sala de aula, alguém me questionou quando eu preguei uma palavra dessa, e eu falei para ele assim: olha, se eu soubesse que eu não sou um dos poucos escolhidos, sabe o que eu faria? Eu buscaria Jesus de todo o meu coração, todos os dias da minha vida, porque já que eu não sou um dos escolhidos, e não vou ficar com Ele na glória, eu quero aproveitar cada dia da minha vida aqui nessa terra para ficar com Ele. Aí eles calaram a boca. Ouviu, irmãos? Se eu desconfiasse por um segundo que eu não sou um eleito, que eu não sou um dos poucos escolhidos, era isso que eu faria. Então quer dizer que eu não vou ter Jesus comigo em toda a eternidade? Então eu vou aproveitar agora e vou buscá-lo cada dia da minha vida, porque eu o amo de verdade. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por esse ano de 2018, que nós começamos meditando em cada um dos 22 capítulos deste último livro da Bíblia, o Apocalipse.
Chegamos hoje nesse capítulo 22, aonde tu prometeste para nós que vens sem demora. Nós cremos na tua promessa, cremos na tua palavra, cremos que tu és a palavra viva e eficaz de Deus. E por isso queremos buscar-te cada dia com mais intensidade, cada dia com mais amor, porque para nós não há nada mais real do que tu, Senhor. Para nós não há qualquer outra esperança nesse mundo de trevas. Nós queremos o Senhor, nós queremos o Senhor, nós queremos a tua presença, nós queremos o teu amor, nós queremos a tua santidade, nós queremos a tua graça, nós queremos andar no caminho, na verdade e na vida que é o Senhor. Por isso te invocamos, glorificamos o teu nome, e invocamos o teu nome, Senhor Todo-Poderoso. Te exaltamos, te engrandecemos, nos entregamos a ti, Senhor, para que realizes em nós o teu plano de amor. Opera, Senhor, em nossas vidas. E como convém aos eleitos, aos poucos escolhidos, queremos buscar a tua face todos os dias, na tua palavra, na oração, na congregação, na perseverança. Não queremos perder nada de tudo quanto o Senhor quer ministrar em nossas vidas. Por isso nos entregamos a ti. Nos entregamos a ti, papai. Nos entregamos a ti, Jesus. Nos entregamos a ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus.